continuando os nossos exemplos sobre energia, trabalho, potência, nós vamos fazer um exemplo interessante hoje. E o exemplo que nós vamos fazer é o seguinte: imagine que você tem um meio e nesse meio tem uma força de resistência para objetos se propagando por ele, que é contrária ao movimento e que vale B vezes a velocidade elevada a uma potência N qualquer. E aqui, obviamente, nós temos uma bala ou alguma coisa que se aproxima desse meio com uma velocidade V0, vai adentrar o meio a partir desse ponto, que nós vamos chamar de x igual a 0, e vai ter uma força de resistência. Ocorre que a força de resistência vai começar a remover velocidade da bala. Eventualmente, a bala poderia parar. Se a bala parar, ela vai atingir a uma distância x igual a L a velocidade 0. Então, nós queremos resolver esse problema. Obviamente, nós aprendemos que a força vezes um deslocamento ΔX, então nós vamos pegar aqui dentro desse percurso da bala, vamos pegar um elemento ΔX qualquer, em qualquer posição. Naquele ponto vai existir uma força que depende da velocidade local. E essa força, obviamente, vai trabalhar sobre a bala, vai remover energia, aqui no caso, porque ela é contrária ao movimento. E o trabalho realizado pela força, no deslocamento dx, como nós vimos, ele é igual à variação da energia cinética. Portanto, ele é de energia cinética, já que é um trabalho infinitesimal de dx. Mas nós aprendemos que a energia cinética é igual a meio de m vezes v quadrado, portanto, um dE de energia cinética, basta tomar a derivada e multiplicar por dV aqui, que dá exatamente mv dV. A hora que eu tiro a derivada em relação a v, vai dar 2 vezes mv dividido por 2, o 2 cancela, então dá isso. Portanto, F, que é menos b vezes v elevado a uma potência n dx, é igual a mv dV. Tá certo? Como nós queremos integrar para saber aonde que a velocidade vai ser 0, nós devemos passar tudo que é velocidade para um lado e tudo que não é para o outro, tudo que é distância. Aí nós podemos integrar na distância, isso vai ser igual à integral da velocidade. Então, muito bem, eu vou passar esse termo para cá, então nós ficamos com dx é igual a menos mv sobre bv elevado a n, portanto, aqui vai ficar 1 menos n dv. Observe que, obviamente, como a força é contrária, o dv é negativo, ou seja, o meio está removendo velocidade à medida que ocorre a propagação do objeto, da bala, e no caso, que tem massa m, genérica. Muito bem, a integral, vamos imaginar inicialmente que a bala, ela vai atingir um ponto onde a velocidade é 0. Então, a integral de 0 a L do trabalho deve ter consumido toda a energia nesse percurso, portanto, vai ser menos m sobre b vezes a integral da velocidade inicial V0 até a velocidade final 0, assumindo que haja um ponto de velocidade 0, V elevado a 1 menos N vezes dV. Essa integral da L, que é o tamanho necessário para o projétil se propagar, até que a velocidade atinja 0. Aqui eu vou inverter os índices para tirar o sinal negativo. Então eu tiro o sinal negativo, aqui fica V0 e aqui fica 0. Certo? Muito bem, então L é igual a M sobre B vezes a integral de V elevado a 1 menos N dV. Vamos imaginar que essa integral é fácil de ser feita, como se fosse uma potência.
Então, nós sabemos que dá o expoente 1 dividido por o expoente mais 1, que, portanto, é 1 dividido por 2 menos n, vezes v elevado a 2 menos n, que aqui no caso, imaginando que no ponto 0 é 0, ficaria v0 elevado a 2 menos n. E isso, então, seria, ou é, a distância percorrida pela bala até atingir o repouso. Obviamente que quanto maior é a velocidade inicial, maior vai ser a distância. Muito bem, então aqui nós poderíamos aplicar agora para um caso simples. Um caso onde n igual a 0, por exemplo. N igual a 0 significa uma força de atrito constante. O atrito cinético, como nós aprendemos. Se n igual a 0, então n igual a 0, a distância que eu preciso é igual a m sobre 2b, que n igual a 0 agora, vezes v0 ao quadrado. Essa é a distância que eu precisaria. Se n for igual a 1, então daria m sobre b, o L agora seria m sobre b, como é 1, v0. Mas veja o que acontece quando n igual a 2. Está 0 aqui. Isso significa que precisa um comprimento infinito. 2, por exemplo, não é um bom caso para a bala parar. Ah, mas professor, significa que não existe uma força proporcional a v ao quadrado? E claro que existe. Mas o que acontece é que quando, dependendo da potência que nós temos aqui da potência que nós temos na força, à medida que a velocidade vai diminuindo, a força diminui muito mais, porque à medida que ela vai ficando pequenininha, se for uma potência elevada, por exemplo, a 10, uma coisa pequenininha elevado a 10 é muito, muito menor. E aí ela diminui um pouquinho, aí ela fica muito, muito, muito menor ainda. Então ela nunca para, na verdade. É isso que significa que não é para qualquer potência que o projétil vai atingir o repouso. Só isso. Porque a conta que a gente fez envolve atingir o repouso. Um caso muito interessante é quando n for igual a 2, na verdade, a integral aqui é a integral de dv sobre v, que é logaritmo de v. Logaritmo nunca vai a 0, né? Não pode ter logaritmo de 0. Ele se aproxima daquele valor infinitamente, mas nunca é 0. Então esses são os casos onde há um decaimento da velocidade. E se for um decaimento, por exemplo, 1 sobre velocidade, ele nunca vai ser 0. Ele vai se aproximando, mas o tempo vai demorar e o comprimento. Imagine que eu achar um comprimento aqui, onde isso aqui é 1 sobre V0. Significa que... Não, aí daria certo, não teria problema. Mas imagine que eu encontro uma situação, né, onde a velocidade, o comprimento deveria ser infinito para a velocidade ser 0. Aí dá problema. Então você está vendo que não é qualquer potência que nós podemos ter a bala ou o projétil atingindo o repouso. Para explicar um pouco melhor essa situação, eu vou resolver o problema de uma outra maneira para você ver. Então nós já resolvemos o problema. Agora eu vou continuar usando o teorema aí do trabalho-energia, só que eu vou resolver o problema de uma outra forma. O que essa força faz é diminuir a energia cinética da partícula, não é? Efetivamente diminuindo a velocidade. E a variação da energia cinética é a potência dissipada, que, como nós vimos, ela é o produto da força vezes a velocidade, que nada mais é do que V mais 1. Essa é a variação da energia. Nós sabemos que a energia cinética é igual a meio de m vezes v elevado ao quadrado. Eu quero introduzir energia cinética aqui. Como que eu faço? A velocidade
é igual a 2 vezes a energia cinética dividido pela massa elevado a meio. Tá certo? Portanto, no lugar da velocidade eu vou por isso, porque aí eu vou ter uma equação de energia. Portanto, dE dt vai ser igual a menos B, tá certo? Vezes 2 sobre M elevado a N mais 1 sobre meio, N mais 1 dividido por 2, vezes a energia elevado a N mais 1 dividido por 2. Então agora eu tenho uma equação que é a variação temporal da energia. E não precisa ser muito esperto para ver que em determinadas condições essa energia ela vai variar dependendo do N de uma forma um pouquinho mais estranha. Por quê? Porque agora essa equação ela fica dE dividido por E elevado a N mais 1 dividido por 2 é igual a menos B vezes esse 2 dividido por M elevado a N mais 1 dividido por 2 vezes dt. Se eu integrar aqui de uma energia inicial E0 até uma energia inicial final E, aqui é a integral do tempo zero, que é o tempo que a gente marca do início da penetração no meio, até um tempo t genérico. Dessa equação, que é fácil de resolver, você tira a dependência da energia com o tempo, que eu vou deixar como exercício. É uma integral igual a outra, como se fosse potência. Mas aqui nós temos algumas surpresas. Para alguns n's, o que acontece, tá bom? Vou deixar de exercício para fazer, mas é uma integral fácil de ser feita. A energia, como função do tempo aí, ela começa no valor E0. Existe uma classe de expoentes n que permite essa energia cair e vir até o ponto zero. Então esse é o tempo que a bala para e, portanto, existe uma distância onde ela para. Então existe uma série de n's onde isso acontece. Aí você vai ver que começa a ter uns n's que o tempo começa a ficar muito longo até chegar a um n onde, na verdade, ele decresce, mas nunca vai a zero. Então, nesse caso, a energia vai constantemente diminuindo até diminuir. Ocorre que esse é o n da ordem de 1, é onde está o limite. A partir daqui, o que você observa é que ele vai diminuindo assintoticamente, mas nunca chega ao repouso. E a razão física é que, à medida que a velocidade diminui, a força diminui. E se a força diminui numa escala muito superior ao quanto a força diminui, então o tempo necessário vai ficando maior, muito maior. Imagine que isso acaba dando uma variação da energia com o tempo, não é? Que é 1 sobre o tempo. Então, ele nunca vai ser zero aqui. Ele tem que ir lá para o infinito para ele atingir a curva, o eixo. Tá certo? Então, a força pode sempre existir. Agora, se a gente vai trazer o projeto ao repouso ou não, depende da lei de potência que essa força resistente existe. Isso é um problema interessante, porque ele pega regimes da hidrodinâmica que são importantes, tá certo? Os fluidos que têm essas leis mais exóticas, né, com potências diferentes, são fluidos que têm características especiais com relação ao escoamento ou com relação ao transporte de uma partícula no seu interior. Muito bem, esse foi um exemplo extremamente interessante e muito interessante para a física, para a engenharia, para a química e mesmo para a biologia, porque muitos fluidos são exóticos até no corpo humano. Até a próxima!